Fala meus amigos, aqui quem fala é o Vitor Azini, eu estou aqui lá do meu irmão Gabriel e o nosso objetivo de hoje é esclarecer alguns pontos em relação a um tema de muita polêmica, que é o estresse. As pessoas geralmente perguntam, mas realmente o estresse é importante? É importante você ficar estressado? É impossível você ficar não estressado nos dias atuais? O objetivo desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas em relação a esse grande tema que é o estresse. E na nossa prática diária, é muito comum a gente ver homens jovens como eu, como o Vitor, como provavelmente você. Você é um pouco menos, né? Como eu, o Gabriel é mais velho que eu, não sei se perceberam. Somos gêmeos. Então, é muito comum a gente chegar homens jovens no consultório com queixas de baixa energia, baixa libido, sono de má qualidade, ganho de gordura corporal, e não tem nada no exame dele que possa sugerir uma baixa produção de testosterona, porque o corpo está produzindo, testícula saudável está produzindo perfeitamente testosterona. E quando a gente vai ver, examinar mais detalhadamente a vida dele, a gente vê que o maior problema na vida desses homens, muitas vezes empresários ou funcionários de empresas, funcionário público menos, né? Funcionário público se estressa menos. Então o maior problema deles é o estresse. E esse estresse crônico que a gente vai falar hoje, que é o estresse crônico, é o grande vilão do homem jovem, principalmente para diminuir a testosterona. Agora, o homem que já tem mais idade, tem muitos pacientes e muitos seguidores já com mais idade, sofre dobrado, porque a parte física anatômica dele, o testículo já está produzindo menos testosterona e, pior ainda, com estresse, uma briga com a mulher, uma briga no trabalho, conta para pagar que está se enrolando, acaba por destruir a produção hormonal dele e atrapalhar muito a vida dele, né? O homem moderno hoje tem muito mais carga de estresse crônico do que o homem há 50 anos atrás. Hoje o homem tem conta para pagar, tem prestação para pagar, tem que cuidar do cachorro, papagaio, filhos. Fizeram estudos mostrando que o custo de um filho até ele ter 20 anos, 21 anos, até ele começar a ganhar dinheiro, é quase R$1 milhão. Então é impressionante a carga que principalmente o homem tem nos dias atuais, comparativamente a 100 anos atrás, onde ele tinha muito menos preocupações em relação a isso. E você que não está focado no curso, a gente vai antes explicar o que é o estresse, né? O que é o estresse? Na verdade, existem dois tipos de estresse: o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo é o responsável pela gente estar aqui hoje. Nossos ancestrais tinham momentos de estresse. Chegava o mamífero ali, ou a presa, ou algum momento que ele tinha que fugir, tinha que correr, ou ele tinha que caçar. Era uma carga alta de estresse, resolvia a situação e tá bom, ótimo. E esse estresse realmente era necessário então para salvar a vida dele. A sua adrenal liberava adrenalina e cortisol, que são os principais hormônios de estresse, e ele conseguia ou lutar para salvar a sua vida ou correr. Agora, o grande problema é a vida moderna. Na vida moderna, a gente consegue, como ser humano, continuar pensando nos problemas que a gente teve, mesmo depois dele passar. Por exemplo, se eu briguei com o Vitor, estava conversando com o Vitor, teve uma discussão com ele, fiquei chateado, eu chego em casa, poxa, não devia ter brigado com ele é muito sensível, vai ficar chorando em casa. Então a gente leva aquele estresse para casa e começa a remoer aquilo e continua a liberar altas cargas de cortisol, mesmo sem estar naquela situação estressante. Verdade. Então isso a gente chama de estresse crônico. Então um cara que, não paguei a conta, estou sem dinheiro, vou ter dinheiro daqui a 15 dias. Então ele vai ficar 15 dias até pagar aquela conta se estressando. Ou tem uma preocupação, teve uma briga no trabalho. Antigamente o homem tinha uma carga de estresse, mas ele logo em seguida liberava isso com exercício físico, ou numa luta, ou numa fuga, resolvia a situação. Hoje ele tem essa carga de estresse, tem alguém que tem que resolver uma coisa, vai mandar um e-mail para ele fica lá remoendo aquilo ali, e fica no corpo dele liberando cortisol, de forma crônica. Não tem nunca um momento que, pum, acabou, resolveu, caçou, matou o animal, comeu, não tem isso. E tem um artigo muito interessante que a gente estava revisando hoje, que é um dos primeiros que começou a mostrar que o estresse realmente detona a testosterona, porque quando aumenta esse cortisol, geralmente a sua produção de testosterona caindo todos os benefícios na testosterona nos níveis ótimos. A libido, disposição, energia, humor. E esse estudo foi feito em 1969 com agentes das Forças Especiais Americanas durante a Guerra do Vietnã. Então eles testaram esses agentes quando as tropas estavam na iminência de um ataque. Eles testavam quando estavam em repouso, descansando, tudo tranquilo na guerra, e depois, está na iminência de um ataque, testava de novo, e via que cortisol subia muito e testosterona lá embaixo. Acabava com a saúde mental desses soldados, né? Esses mesmos soldados, teve outros estudos que mostraram
Porque assim, realmente o cortisol é o hormônio do estresse, o cortisol faz todos esses problemas. Não é só o cortisol. Na verdade, quando você está com um estresse crônico, existem algumas coisas que caminham junto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em relação ao estresse. O que caminha junto quando o camarada está estressado? Tudo que pode prejudicar a sua saúde quando você está estressado. Você está pensando em mil coisas. Acho que a primeira coisa é alimentação, né? Vou ter álcool aqui, mas pode ser alimentação. Álcool. O cara, quando está estressado de forma crônica, se ele já bebe, né? Se ele bebe, tende a beber mais. Beber mais. Alimentação. O que ele vai comer quando ele está estressado? Vai comer de forma saudável, regradinha, bonitinho, contando as calorias? Óbvio que não, né? Mas o quê? A alimentação, então, é muito importante. Outra é o sono. O cara está estressado, todo mundo fala, eu perdi o sono de tão estressado que eu estava. Então, o sono. E o exercício físico? Exercício físico. Ele não vai fazer nunca. O cara que está estressado, cronicamente estressado, está na correria, a última coisa que é prioridade para ele é o exercício físico. Se tu está preocupado para pagar uma conta, para resolver um problema com o seu chefe, a primeira coisa que você vai deixar de lado é a tua atividade física, né? É com isso. certeza. Então, além do cortisol, todas essas mudanças que você tem na sua rotina durante o estresse, álcool, alimentação, falta de sono de má qualidade, falta de exercício, ajudam a diminuir a sua testosterona, né? E elas caminham junto com o estresse, né? Não é só o estresse em si. O cortisol, ele contrabalanceia a testosterona. Ele por si só alto, testosterona baixa. Mas ele por si só alto também traz algumas coisas que vão prejudicar mais ainda a testosterona. Então ele fala o estudo da Sibéria, que você tinha lido. Eu vou falar mais pra frente. Mais pra frente ele vai falar. Vou falar. Outro fato interessante é que para você produzir cortisol pela sua glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, a matéria-prima principal é colesterol. E adivinha qual é a matéria-prima principal para você produzir hormônio sexual masculino ou hormônio sexual feminino? No caso, testosterona, estrogênio, progesterona, colesterol também. Então, quando você sobrecarrega de forma crônica o seu suprarrenal a produzir cortisol, você está minimizando, está utilizando toda a sua reserva de colesterol do seu corpo. Está utilizando o mesmo substrato, né, para produzir o cortisol e para produzir a testosterona. Isso. Então, eles vão competir entre si nessa produção. E aí vai sobrar menos matéria-prima para você produzir testosterona e outros hormônios sexuais. E o que a gente pode fazer, dar dica para quem está assistindo a gente, para poder melhorar isso, para poder combater esses efeitos negativos do estresse? Porque a gente já falou, evitar o estresse é impossível, mas o que a gente pode fazer para combater esses efeitos negativos do estresse? Fala aí, Vitor. É o que a gente fala no nosso curso do Homem Super Saudável. A gente tem alguns módulos que a gente fala lá, mas são basicamente 4 tópicos que são voltados para o controle do estresse. Esses são nossos 4 pilares. Tratamento. Vou botar aqui. O primeiro pilar aqui em cima, a gente fala muito, bate muito nessa tecla, é meditação. A meditação é fundamental. Sem a meditação, você não consegue ter adequados níveis de controle do cortisol. Eu percebo, quando eu estou muito tempo sem meditar, eu percebo como é que fica a minha cabeça. Eu fico atarefado, sabe quando você está correndo atrás do tempo? Quando eu começo a meditar, eu falo, nossa, realmente eu estava precisando, é como se fosse uma pílula que me acalma. Para mim funciona muito bem. Então o nosso curso, ele botou alguns módulos que você vai ter uma meditação guiada, coisa simples, exercício de respiração ou aquela do scanner corporal que você pode utilizar para melhorar, fazer uma meditação simples em casa e ter o benefício de conseguir lidar melhor com esse estresse, né? Com certeza. Não só a meditação, como a respiração. Às vezes eu não consigo meditar. Não tem problema. Não tem muito tempo, tem 1 minuto só. Os Navy SEALs, que são os soldados de elite norte-americanos, eles têm uma respiração específica que eles fazem antes de entrar em qualquer batalha. Eles não meditam, mas eles fazem uma respiração controlada para eles conseguirem controlar o nível de estresse, para eles não fazerem besteira no momento da batalha ali, no momento da invasão ali. Respiração. Então não precisa ser só a meditação que está envolvendo toda a parte da respiração também. A parte da suplementação, que a gente também bate muito nessa tecla no nosso curso. Suplementação, quais são os principais suplementos? As pessoas que estão assistindo aqui até esse momento, eles querem saber quais são os principais suplementos que a gente usa para controlar o nosso nível de cortisol. Então tem muitos suplementos. Os mais utilizados são a ashwagandha e a rhodiola rosa. A rhodiola rosa é um suplemento muito interessante, é um vegetal que cresce em áreas muito frias, até 2.200 metros de altura, então é muito comum na Sibéria. Então na história foi dito que os vikings utilizavam a rhodiola rosa para se darem melhor, diminuírem a fadiga nas batalhas, lidarem melhor com o estresse, então muito utilizado pelos vikings. Na Guerra Fria ela foi muito utilizada também, os astronautas que iam para o espaço, então tinham que conviver com situações estressantes. A rhodiola rosa foi muito utilizado e hoje em dia você pode comprar em qualquer farmácia de manipulação ou já pronto, você acha aqui no Brasil a rhodiola rosa,
que a gente utiliza, fala do nosso grupo de doses, no nosso curso a gente fala de doses, mas é um hormônio que é muito interessante, porque é um adaptógeno, ou seja, se o seu cortisol está muito alto, ele ajuda a baixar um pouco. Se ele está muito baixo, ele ajuda a produzir um pouquinho mais. Excelente suplemento. Diversas ervas então são usadas para você controlar o nível de cortisol. Se estiver muito alto, a ashwagandha ou rhodiola rósea, a vitamina C também, quem não sabe, vitamina C em doses um pouquinho mais altas, também consegue controlar, reduzir o nível de cortisol. A vitamina C é ácido ascórbico. Outra forma de... Então, muitos atletas, tem alguns estudos em atletas que fazem exercícios extenuantes, que eles usam a vitamina C para diminuir a liberação de cortisol do pós-exercício. Durante até o exercício. Até durante o exercício. Interessante. Aí também entra a parte da alimentação. Você não, obviamente, deve saber que uma alimentação adequada deve ser feita para você saber controlar o nível de cortisol. Se eu comer de forma irregular e alimentos altamente processados ou gorduras hidrogenadas, batata frita, tudo que é frito, refrigerantes, refinados, massas, esses alimentos acabam elevando muito a nossa carga de insulina e, por consequência, pode no longo prazo aumentar o nível de cortisol também. Alimentos processados, alimentos refinados, no geral, eles fazem uma gangorra, uma montanha-russa no nosso nível de insulina e isso acaba desregulando o nosso nível de cortisol. Tanto é que muitas pessoas percebem que quando elas comem de forma errada, elas às vezes almoçam um prato muito ruim e aí, logo depois ficam com muito sono. É uma gangorra. Elas ficam agitadas, depois ficam calmas demais, ficam com sonolentas. Crianças que também comem muito mal têm esse efeito gangorra. A mãe percebe, está agitado, agitou. Por causa da alimentação. Se ela tiver uma alimentação mais adequada, mais regrada, ela não vai ter essa gangorra de humor, de aceleração, depois para, descansa, dorme. É muito regular isso. E outra dica importante, para quem está fazendo uma dieta low carb, quem é adepto à dieta low carb, eu utilizo às vezes, o Vitor utiliza às vezes para diminuição de gordura corporal, melhora de performance, que o carboidrato, geralmente de qualidade, um carboidrato complexo, né, um aipim, um inhame, uma batata doce, ele tem o poder de diminuir o seu cortisol. Então a dieta muito restrita em carboidrato pode ser mais difícil para você diminuir os níveis de cortisol. Excelente. E o último tópico aqui, vou botar, é exercício. Então são 4 tópicos principais, que são os principais para a gente combater o estresse. Obviamente, exercício não é para você se matar de correr maratona, correr triatlo, admiro muito quem faz isso, mas esse nível de exercício totalmente extenuante acaba piorando o seu nível de cortisol, a sua liberação de cortisol e pode te aumentar ainda mais a carga de estresse, principalmente em esportes competitivos. O ideal é um esporte que não seja competitivo, é uma atividade lúdica, que te dá prazer, que você consiga esquecer um pouco a sua vida do trabalho, a sua vida financeira. Exercício físico não extenuante, nunca extenuante. Voltado para o controle do estresse, não para você competir uma Olimpíada. O objetivo não é esse. E por isso que a gente fez no nosso curso, tem o professor Sérgio Guimarães, que dá a parte de exercício físico. Ele tem um protocolo de exercício que é um protocolo curto, que você pode fazer em pequeno espaço de tempo, sem nenhum equipamento, para melhorar a sua produção hormonal e sem causar os efeitos negativos do excesso de liberação de cortisol. Então, muito interessante, para quem não conhece, vai pesquisar lá os exercícios que podem ser feitos. É justamente isso que o objetivo desse vídeo é realmente ajudar quem está precisando e quem quiser se aprofundar mais nesse tema, não só no estresse, como a parte da testosterona, a parte da suplementação mais específica para testosterona ou para otimização cerebral, otimização da performance cerebral, ou a parte de controle do estresse, ou a parte de exercício físico. A gente fez um curso muito mais profundo, que é o Homem Super Saudável, em que nós dois somos os criadores. A gente tenta colocar em 5 módulos, grandes módulos, um sistema, um programa em que a gente ajuda homens, mas também mulheres se ajudam muito, a melhorar a própria vitalidade, a própria energia, o próprio controle hormonal através de hábitos. Então é um curso que a gente indica para todo paciente nosso, porque é impossível em 1 hora e meia de consulta eu passar tudo que eu gostaria que ele fizesse na rotina, todas as mudanças que eu queria que ele fizesse na rotina dele, na alimentação, meditação, controle do estresse, exercício físico. Então eu indico todos os meus pacientes que adquiram o curso, que tenham o nosso curso, para poder ajudar em qualquer que seja o tratamento que a gente vai levar para frente. É isso, pessoal. Quem gostou, dá um like, pode comentar aqui. Talvez a gente costuma ler todas as mensagens. A gente está muito feliz de ter vendido esse curso para todos os continentes, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Europa. É muito gratificante poder ajudar de forma online as pessoas. Esse curso não é um acompanhamento, são apenas
São orientações mais profundas. Muitas pessoas ficam apenas muito vislumbradas em saber que existe tanto conhecimento e a gente pode passar tanto conhecimento nesse curso. É isso. Então, muito obrigado e grande abraço. Tchau.